Boa noite. A nossa equipe é composta por mim, Rebeca, pela Ágata e pela Beatriz, e a gente vai falar um pouco sobre a fermentação natural. Bom, o pão acaba sendo o alimento processado mais antigo, que desde o seu descobrimento, por assim dizer, é feito pela fermentação natural, até a chegada dos estudos de Louis Pasteur, que acarretaram na consolidação da pasteurização e estudo da fermentação via Saccharomyces cerevisiae, que permitiu a produção em larga escala e a disseminação do fermento biológico isolado, que nem o Flashman que a gente usa até hoje. Mas com as novas tendências da atualidade, está surgindo uma nova demanda pela fermentação natural, por, por causa da valorização cada vez maior de produtos artesanais, orgânicos e mais saudáveis. Mas mesmo essa técnica milenar voltando a ter importância nos dias de hoje, o processo acabou tendo algumas modificações e muitos estudos em cima dele. A fermentação natural, ela tem como principal característica a microbiota diversificada, e por causa dos subprodutos de cada espécie de levedura e bactéria no ambiente fermentativo, leva a sabores únicos e texturas únicas. Também ela acaba servindo para a produção de um pão infinito, podendo ser utilizada indefinidamente, desde que seja mantida viva a massa-mãe. Porém, o seu tempo de fermentação demora 48 horas, quanto com o fermento biológico dos Saccharomyces dura só 4 horas. Mas, mesmo assim, ela tem muitas vantagens. Bem, a Becca falou um pouco sobre a atividade de fermentação do pão no levain, e agora eu vou falar um pouco sobre as suas vantagens e a importância que esse pão de fermentação natural ele tem no mercado. Então, o primeiro aspecto do pão artesanal da parte de fermentação natural é ele ser um pão que ele é mais artesanal. Ele é feito normalmente em uma escala pequena e acaba sendo algo que é um trabalho bem minucioso. Isso se dá principalmente por causa que ele é um alimento orgânico, o que já traz muita valorização, já que hoje em dia se valoriza muito mais um alimento que ele foi feito artesanalmente, que ele foi cuidado, que sabe-se de onde que vem todos os ingredientes e que ele não tem conservantes nem algo muito processado. E também ele é bem valorizado pelo fato de que ele tem uma experiência gastronômica diferenciada, pelo fato de, como a Becca ela mencionou, ele tem um sabor e textura bem diferente do pão que a gente usa para Saccharomyces cerevisiae, por causa da variedade de microbiota. Então, ele confere principalmente esse aspecto um pouco mais azedo, que ele acaba sendo bem apreciado em restaurantes importantes. Então, não se vai servir, por exemplo, um pão fatiado, vai se servir um pão artesanal com uma arte na crosta, que também é uma coisa que ele é conferido pela textura. E cada um vai ser um processo um pouquinho diferente, variando da microbiota, e vai conferir uma valorização do produto. Pode passar. Outra característica do pão da fermentação natural é o fato dele ser mais saudável. Por causa do processamento de fermentação desse pão, ele ser algo lento, ele possibilita a digestão parcial do glúten. E, nesse caso, um menor índice de glicêmio permite a sensação de saciedade no cliente, no consumidor,
E mesmo que a pessoa ela não tenha intolerância a glúten, apesar de ele não ser um produto totalmente livre de glúten, ele faz com que o processo de digestão fique mais fácil para o nosso corpo. Então acaba sendo um ponto positivo na parte de saúde. Pode passar. Em termos de ser um pão mais diversificado, né, mais variado, isso se dá pela presença da grande variedade de micro-organismos, como a Beca já tinha falado anteriormente, por causa da fermentação. Isso faz com que esse teor de bactérias benéficas no sistema digestivo seja maior, tendo um efeito probiótico, que também é algo que é muito valorizado, além do fato de ser um alimento orgânico. E, por fim, ele é um pão. Pode pensar? Ele é um pão mais duradouro, que é essa acidez que a gente mencionou, que ele tem um gosto um pouco mais azedo, ele é conferido principalmente pelo ácido lático que a microbiota produz, o que acaba sendo uma vantagem, além da parte de experiência gastronômica, que é porque ele pode ser armazenado por mais tempo. Então, apesar dele demorar 24 horas a 48 horas para ser produzido, ele demora muito mais também para estragar comparado ao outro pão que tenha sido pelo processo tradicional. Pode pensar. Então agora eu vou falar um pouco, né, vou revisar as coisas que já foram ditas pela Beck e pela Agatha. Como foi dito, esse processo ele apresenta muitos pontos positivos, mas um ponto negativo é que demanda muito tempo, que pode não ser muito interessante na visão de uma indústria, porque a fermentação com a Saccharomyces cerevisiae vai demorar 4 horas, enquanto a fermentação natural vai demorar 2 dias. Então é uma grande diferença aí de tempo que pode acabar gerando algumas perdas para a empresa, que não aconteceriam caso usasse Saccharomyces cerevisiae. Então, né, como ali está escrito, a elaboração, a ativação do fermento e o processo de fermentação acabam levando dias, em contraste com a da Saccharomyces cerevisiae, que leva só 4 horas. Mas, apesar de ter esse tempo, tem todas as coisas que as meninas já falaram, e também, graças à grande diversidade da microbiota, acaba conferindo ao produto um produto que tem realmente a cara da empresa, que é o gostinho da empresa, é realmente a marca da empresa, porque, né, a microbiota de cada lugar vai ser diferente. Então, apesar de ter uma difícil padronização, você vai realmente fazer um gosto especial, um gosto específico, pode ser que ele não seja tão diferente, né, porque se você compra um pão, você espera que ele tenha mais ou menos um gosto de pão, mas ele vai ter uma tonalidade um pouquinho diferente, que vai ser o gostinho da sua empresa, com a tonalidade da sua empresa. Mas ainda nessa parte de difícil padronização, algumas coisas leves, como, por exemplo, a alteração da temperatura e umidade, podem acabar alterando o gosto e textura dessa massa, que, né, podem favorecer o crescimento de outros micro-organismos do fermento. E daí aqui é um dos pontos que a biotecnologia pode ser muito útil, porque, né, a gente já criou bioreatores que conseguem padronizar alguns processos, então talvez a gente poderia usar um bioreator ou até mesmo fermentação em estado sólido para tornar esse processo mais viável e realmente ter uma produção dessa massa madre em larga escala. A fermentação em estado sólido ela é um pouquinho mais difícil de controlar, mas mesmo assim teria um melhor controle de temperatura e umidade do que, por exemplo, quando você faz na sua cozinha. E daí, como a Agatha também já comentou, esse pão acaba tendo um tempo de vida de estante maior, que é justamente por causa da microbiota que tem ali e todos os processos envolvidos durante a fermentação do pão. Os subprodutos desse processo, eles acabam retardando o crescimento de outras microbiotas ali dentro. E principalmente o crescimento de outras microbiotas não interessantes e às vezes até não benéficas para o ser humano. Como é o exemplo do bolor, que nem estava no slide da Agatha, um pão todo embolorado, e o pão feito com a fermentação natural acabaria demorando um tempo maior
para isso acontecer justamente porque já existe uma microbiota forte ali dentro que teve toda a produção de, por exemplo, ácido acético, que não vai permitir que outras coisas cresçam ali, pelo menos por algum tempo. E outro ponto que a biotecnologia também pode ser aplicada é na parte de liofilização de algumas cepas específicas, que como hoje já foi mencionado, é muito difícil de você padronizar esse processo, principalmente que nem eu já falei, a microbiota de lugares diferentes, ela pode ser diferente, que pode acabar resultando em um gosto diferente, simplesmente por estar em um lugar diferente, mesmo que as condições de temperatura e umidade sejam iguais. Mas uma possível solução para isso seria a liofilização de cepas, que daí você poderia acabar fazendo uma mistura de cepas interessantes ali para o gosto e textura do seu pão, e você pode usar ele independente de onde você estiver, e muito provavelmente vai ter sucesso no crescimento dessa cultura. E aqui agora, só resumindo o processo inteiro, o processo que foi descrito nessa apresentação, ele é bem simples, ele é bem enxuto, e esse realmente é o objetivo, porque realmente o pão é um alimento muito comum e ele é muito simples. E mesmo assim, ele tem uma grande oportunidade de crescimento, muitas oportunidades de melhora, só precisamos, às vezes, um pouquinho mais de estudo. E como vocês podem ver, nós temos 3 ingredientes que são super simples, e um deles você não precisa nem adicionar, porque ele já está presente no ambiente, que são as leveduras das bactérias, que em junção com a farinha e com a água, apenas necessitam da estimulação da formação de colônia, né, para continuar crescendo e formando a massa madre, ou a sourdough, ou a massa mãe, ou muitos outros apelidos que essa massa recebeu. Daí, também associado com a utilização de inibidores naturais, como, por exemplo, no principal artigo que a gente usou como base, a autora mencionou que no princípio da fermentação é até interessante utilizar suco de abacaxi em vez de água e de água pura, porque o suco de abacaxi apresenta justamente essa característica de ser um inibidor natural de alguns micro-organismos que não são interessantes, né, para ter na comida, porque eles podem acabar sendo maléficos para a saúde humana. E daí um outro detalhe que talvez seria o mais crítico desse processo todo é o controle da temperatura, porque é justamente a temperatura que vai definir qual é a proporção entre o ácido acético e o ácido lático produzido. Então, né, isso vai ter uma relação direta com o gosto e até mesmo a textura final do seu produto. E ali, né, coisas que esse processo proporciona, permite a expansão da massa, mas ok, você pode dizer, ok, a Saccharomyces cerevisiae também faz isso. Mas a fermentação natural também acaba agregando um sabor, textura e aromas diferenciados, que não estão presentes na Saccharomyces cerevisiae. Por ter uma microbiota muito mais diversa, existe a liberação de enzimas, que não teriam no caso da Saccharomyces cerevisiae, que acaba tornando o produto mais digestivo para nós, seres humanos, que nem a Agatha já comentou. E justamente por essa cultura não estar focada na Saccharomyces cerevisiae, não ser majoritariamente de Saccharomyces cerevisiae, existe uma maior diversidade de grãos que podem ser utilizados nesse processo, justamente porque a microbiota que vai se desenvolver nessa farinha, é a microbiota que consegue utilizar aquilo como fonte de alimento para se desenvolver. Então, né, isso permite que outros tipos de grãos sejam utilizados. Como a Agatha comentou, ele pode não ser um alimento 100% livre de glúten, mas, por exemplo, se você utilizasse um grão que não tivesse glúten, talvez seria possível fazer um pão a partir dele. Então, esse foi o nosso trabalho. Muito obrigada pela atenção. Essas foram nossas referências. E qualquer dúvida, estaremos à disposição via e-mail.